Opa, meu nome é Yumi e eu acredito que grande parte do meu público já deve ter tido uma boneca. Eu mesma, antes de começar a desenhar, eu tinha minha coleção de Polis e Barbies por todo o meu quarto. E navegando pela internet, eu descobri que existem diversos tipos de linhas de bonecas espalhadas pelo mundo. Algumas famosas e outras que são obscuras e até mesmo que foram canceladas. Algumas por algum motivo específico sobre o conteúdo das bonecas, outras foi na hora de uma falha de marketing. E eu devo avisar que o vídeo acabou ficando muito longo, porém eu tô dividindo em duas partes para vocês aproveitarem. Bem, se acomodem, peguem uma pipoca, uma coca gelada, com vocês, o iceberg de bonecas. Essa dispensa apresentações. Acho que todo mundo já teve ou conhece alguém que teve uma Barbie. Barbie é uma das bonecas mais famosas do mundo e uma das bonecas favoritas para todas as meninas. A Barbie nasceu em 1959, criada pela empresária Ruth Handel, que foi baseada numa boneca alemã chamada Build Lily, e que anos mais tarde é que foi comprada pela Mattel, que até hoje gera bilhões de dólares para a empresa. E a Barbie também acabou se tornando um ícone sobre padrão de beleza e estética. E até um apelido para uma pessoa que utiliza muito rosa. Porque se você para pensar, quando você pensa em rosa, você vai acabar pensando na Barbie. Esse é o poder do marketing. E a franquia tem diversas coisas relacionadas à Barbie. Tem desde filmes, jogos eletrônicos, acessórios e outras demais coisas que você deve ter. Eu antigamente era meio que fronhas de travesseiro só da Barbie. A Barbie também já teve algumas colaborações que fez com algumas empresas de moda, tipo a Gucci e Levi's. E até a criação de algumas Barbies comemorativas, como uma do Hunger Games e até uma da Elizabeth. Tem até a Barbie versão Crepúsculo, velho. Bratz é uma franquia da MGA Entertainment que foi criada pelo Carter Bryant em 2001 e está até hoje no mercado. E diferente das Barbies da Mattel, elas tinham um design completamente diferente, com um detalhe de terem lábios carnudos e brilhantes e os olhos de amêndoa, e que também acabou sendo criado diversos jogos e filmes relacionados às Bratz. Também já houve diversos problemas judiciais a respeito das duas empresas, onde uma acusava de roubos comerciais e também de certas cópias que eu vou falar em breve no iceberg. E há também alguns exemplos de bonecas que a MGA tentou produzir que fosse tentar meio que substituir as Bratz, porque depois de um tempo as Bratz acabaram perdendo uma certa popularidade, mas depois elas conseguiram voltar a se tornarem populares e até hoje a marca continua de pé. Essa é uma linha de bonecas em que a Hasbro tem licença da própria Disney para fazer produtos relacionados às princesas da Disney. Tanto as princesas, mas também os príncipes da Disney. E que é uma boneca bastante popular, pelo menos no ocidente, devido à onipresença, porque é o produto da Disney, afinal, todo mundo conhece a Disney, né? Entretanto, a franquia acabou meio que recebendo críticas de movimentos feministas de que eles estariam reforçando papéis de gênero feminino através do produto. E de que também teria uma polêmica bem pesada a respeito de uma suposta exclusão de personagens ou branqueamento de personagens que não são brancas caucasianas, como eu tô mostrando aqui na tela. E parando para pensar, a Disney também faz esse tipo de coisa. Então, dá pra entender meio que o tamanho da suspeita das pessoas verem o produto e também as intenções que a própria Disney acaba fazendo, do que ela também faz esse tipo de coisa nos próprios filmes dela, né? Monster High é uma franquia também feita pela Mattel, onde a ideia seria colegiais que são filhas de monstros famosos da literatura, tipo o Drácula, Lobisomem, Monstro do Lago Ness e o Frankenstein. Porque, primeiramente, Frankenstein não é o nome do monstro, é o nome do cientista que criou o monstro. E no qual a franquia ficou bastante popular nos meados de 2010, pelo design diferenciado e exótico comparado com as bonecas rosas do mercado. O que, na verdade, até que é verdade, porque imagina só, você é uma criança, você tá numa loja e você encontra um bagulho meio edzão, diferenciado, comparando com as bonecas que você tem na tua casa. E uma ideia interessante é que o conceito de Monster High era de que seriam filhos de monstros, onde eles
abraçam a questão de eles serem diferentes. E é bastante interessante. E infelizmente, com o tempo, Monster High acabou tendo um gigantesco declínio com o passar dos anos, até que em 2020 eles resolveram fazer umas versões de Monster High, entre aspas, onde seriam filhos de monstros famosos de filmes cult. E em 2021 disseram que iam anunciar uma série nova, que ia dar um tapa no visual na franquia, e um filme live action musical que foi lançado nesse ano, em outubro. E pelo vídeo do Serginho, acho que não deu muito certo não. Lost Surprise são bonecas que têm um estilo de unboxing, que são vendidas nessas cápsulazinhas e que são caras pra cacete. Eu não sei o motivo exatamente porque essa boneca meio que chama bastante atenção, algo do tipo, porque não tem nada demais. Meio que o design é um tanto estranho. Mas, sei lá, acho que ela só deve ter ficado popular por causa de vídeos de canais de unboxing. Essa é uma teoria minha, tá? Equestria Girls é uma linha criada pela Hasbro em 2013, depois do lançamento da série de mesmo nome. Aquela que My Little Pony acaba se tornando um bando de garotinhas bonitinhas com orelhas de cavalo. Que eu acho que não deu meio que um famoso sucesso pra galera que gostava de cavalos coloridos, porque, pô, elas viraram humanas. Qual é a graça disso? E existem diversas versões das Equestria Girls. Muitos conhecem mais a primeira versão deles. E tem alguns modelos que são pequenininhos e... Meu Deus do céu! Harriet, o que aconteceu com a sua cara? Que coisa horrorosa! Polly Pocket é uma franquia de brinquedos femininos que foi criada pela Bluebird em 1989. Caraca, eu não tava imaginando que isso aí fosse tão velho assim. Enfim, onde a ideia teria de ser uma boneca portátil para as crianças brincarem. E essa boneca teve um auge em questão de popularidade lá nos anos 2000. Tanto que eu até tinha antigamente umas dessas Polis que algumas tinham cabelo e grande parte delas tinha até umas roupinhas que eram feitas de uma borracha. E como todo brinquedo famoso, a Polly acabou ganhando diversas coisas relacionadas a ela, desde roupas, jogos eletrônicos, filmes, etc e etc. E essa boneca acabou tendo a mesma fama junto com a Barbie. Tanto que, na verdade, essa boneca chegou a ser famosa bastante aqui na América Latina. Essa é uma franquia de bonecas criada pela MG Entertainment em 2010, onde são bonecas pequenas que se assemelham bastante bonequinhas de pano. Na primeira vez quando elas foram lançadas, as Lalaloopes não tinham esse nome. Elas eram chamadas antigamente de Beat Bottoms, que é uma tradução literal para botões pequenos. Afinal, a maior característica delas é elas serem bonequinhas com olhinho de botão. E eu devo admitir, essa aí foi a única boneca que me fez eu perder o meu medo de boneca com olho de botão. Aquele filme da Coraline me assombra até hoje. Tá, essa é a única boneca que eu não achei nada falando a respeito dela. Eu só sei que essa é uma boneca cara pra cacete. Quem é que vai pagar R$500 nisso? A Suzy é uma boneca brasileira que foi criada pela empresa Estrela em 1966. Caraca, essa boneca é mais velha do que eu imaginava. E que no qual essa boneca teve o mesmo nível de popularidade da Barbie. Só que infelizmente em 85, essa boneca teve que parar de ser produzida e só voltou em 1997, onde acabou vendendo mais de 20 milhões de unidades. E que teve um relançamento em 2007, onde o corpo dela foi mais ajeitado, tendo assim seios mais fartos. E eu devo também falar duas curiosidades. A primeira é que em 1970 foi feito um boneco para ser o namorado da Suzy, que era o Beto. E que uma empresa chamada Ideal Toys Company tinha criado uma versão chamada Tammy, onde a principal diferença entre a Suzy e a Tammy é que a Suzy tinha um mecanismo em que ela podia piscar enquanto a Tammy não podia. Essa é uma linha americana de bonecas criada pela Pleasant Company que retratam meninos e meninas de variedade de etnias, classes sociais e períodos históricos dos Estados Unidos, onde no quais elas tinham um livrinho junto, onde contava a história de cada boneca. Embora seja um brinquedo direcionado para crianças de 8 anos, o conteúdo desses livrinhos contava de uma maneira realista a respeito de assuntos como trabalho infantil, escravidão, racismo, abuso de animais e abuso infantil, mas claro, de uma maneira apropriada para as crianças entenderem.
Essa é uma empresa que projeta e comercializa bonecas de moda sofisticadas. Grande parte desse tipo de boneca tem uma diferença gigantesca comparada às outras que eu já mostrei até aqui, onde elas são bonecas com uma anatomia um pouquinho mais realista e que têm roupas um pouco mais trabalhadas, tanto que elas são na verdade alvos perfeitos para os colecionadores de bonecas. Essa é uma boneca articulada no qual ela tem esferas nas juntas, no qual elas são mais destinadas para as pessoas que fazem customização de bonecas. E que são bonecas que têm de vários estilos e tamanhos diferentes, tendo algumas relacionadas com um design mais anime e outras com um estilo mais realista. E quando eu digo realista, é realmente realista. A anatomia até é corretinha na parte íntima. E ela meio que são, na verdade, bonecas bastante simples de você customizar ela. Tanto que elas são fáceis de você pintar, customizar, remover os olhos para você pintar e até mesmo colocar peruca nessas bonecas. Essa é uma marca de bonecas coreanas, no qual elas são utilizadas bastante em customizações, pela facilidade de você trocar os olhos das personagens e trocar as perucas dela. E também é um alvo perfeito para os colecionadores. Pulip também se tornou um nome para um estilo dessas bonecas, mas para referenciar bonecas femininas e adultas. Enquanto você vê as masculinas, é uma variante chamada de Taiyang. E que existem outros tipos de variações diferentes que têm um próprio nome e estilo diferente comparado às Pulip. Essa também é uma outra franquia da Mattel, no qual ela tem o mesmo conceito de Monster High, só que a diferença é que eles são filhos de personagens de contos de fadas e de lendas antigas. E que no qual teve um certo nível de popularidade, tendo meio que web episódios e alguma série na Netflix. Só que infelizmente em 2017 ela teve um certo descontínuo, no qual ela foi acabando sendo substituída por uma outra franquia chamada Enchanting Animals, que pelo que eu entendi são filhos de animais? Que? Não faz sentido. Meio que o design parece não ter sido algo muito trabalhado comparado com o design do After High. Tipo, vê a comparação entre eles. Sei lá, eu prefiro 100 vezes o After High do que esse daí. Moranguinho é uma personagem de 1985 que nasceu primeiramente em cartões de aniversários da American Grandens e que depois se expandiu para a criação de bonecas, pôsteres e desenhos relacionados à personagem. E no qual até hoje a boneca está no mercado. E eu acho bastante interessante como é que foi a evolução da Moranguinho. Uma simples personagem para cartões acabar ter uma grande marca em cima dela. Uma curiosidade, eu acabei achando meio que um site de brinquedos vintage que mostra meio que a evolução das bonecas, como era o design antigo. E também foi no mesmo site onde eu achei algumas versões antigas do My Little Pony e também dos ursinhos carinhosos. Então, lembra no tópico anterior quando eu falei que a MGA e a Mattel tinham um histórico judicial a respeito das supostas cópias que elas tinham? Bom, a Mattel resolveu criar lá em 2002 uma boneca chamada Mycene, que é a boneca da Barbie, só que com uma skin diferente. Ou melhor, com uma skin extremamente familiar às Bratz. Só que nos meados de 2005, a MGA entrou com uma ação judicial contra a Mattel a respeito da Mycene, que ela estaria plagiando o design das Bratz para tentar competir com o produto. Só que anos mais tarde, lá em 2008, a produção da Mycene acabou sendo descontinuada nos Estados Unidos e depois acabou sendo espalhada pelo mundo. E pior que nem eu mesma sabia que existia meio que um produto físico da Mycene, porque eu meio que conhecia essa franquia, entre aspas, através de um DVD que tinha 13 mini episódios, que era esse daqui. Eu não sei se vai valer muito a pena eu fazer, sei lá, review de minissérie muito esquecida que, sei lá, provavelmente ninguém deve ter assistido esse tipo de coisa comparando eu. Alguém já assistiu essa série? Me fala, tá? Por favor. Essa também é um outro estilo de boneca de unboxing, diferente da Low Surprise, e que tem um trocadilho extremamente idiota, mas que dá certo.
E que, vou sendo bastante sincera, eu gostei bastante mais desse estilo de bonequinha do que a Low Surprise. Cara, esse eu levei um choque bastante avassalador a respeito dessa notícia. E lá em 2004, a Mattel resolveu criar uma linha de bonecas das Wings. Cara, analisando um pouco melhor esse produto, vocês meio que podem ver que até chegou algo mais favorável comparado com o design do desenho original. Bom, não é como se Wings fosse um exemplo de desenho com uma anatomia mais proporcional. Mas vai de um gosto de cada um. Sei lá, eu só acho muito estranho o design das Wings. E, gente, eu quero perguntar pra vocês. Um de vocês já teve uma boneca dessas? Ou conheceu alguém que tinha uma boneca dessas? Porque eu acho que eu nunca vi um ser humano nessa terra que já teve uma boneca dessa. Blitz é uma boneca de 1972, criada pelo Alison Katzman, onde no qual era uma boneca que tinha uma cabeça grande e corpo pequeno, onde no qual um dos designs marcantes desse produto é que ela tinha um mecanismo na cabeça onde ela poderia piscar e os olhos mudar de posição. O que acabou dando um certo problema pra empresa porque as crianças começaram a ficar com medo de uma boneca nesse estilo. E que vamos parar pra pensar, a boneca já é uma coisa um tanto assustadora. E infelizmente essa boneca acabou parando de produção em menos de um ano. Porém, uma empresa japonesa acabou comprando essas bonecas e acabou fazendo com que elas se tornassem bastante populares atualmente. Só que com outras razões. E acabou que as bonecas pararam de serem só simples brinquedos para serem modelos perfeitos para customizações, pela facilidade da trocação de olhos e perucas, pro que dava resultados até que impressionantes. Uma curiosidade, saindo do tópico das bonecas, a Hasbro lá em 2012 resolveu fazer uma espécie de redesign da geração dos LPS, ou Little Pet Shops como vocês conhecem, onde, por causa de um desenho dos LPS, eles resolveram introduzir uma personagem nova chamada Blight Blair, que é baseada nessa mesma boneca, e que acabou tendo um brinquedo físico, mas acabou não dando muito certo para a Hasbro. Eu acredito que vai ser interessante eu fazer um vídeo apenas falando dos LPS. Me contem nos comentários se seria interessante um vídeo falando sobre os LPS, tá? Por favor. Gênios Hologramas é uma série animada musical que foi produzida durante 1985 e 88 e que foi, na verdade, um produto da Hasbro, a mesma que já fez G.I. Joe, Transformers e os outros produtos relacionados à empresa. A história do desenho é de que temos a Jerrica, que tem um alter ego chamado Jem, e que ela tem que ter aventuras junto com as hologramas, que é a banda dela. E meio que com o sucesso desse desenho, acabou sendo feito produtos relacionados ao desenho. Porque quando uma coisa dá muito certo, é muito bom você fazer um marketing em cima. Tá aí uma boa frase. E que parece que essa boneca é bastante valiosa, porque ela vale, muito dinheiro. Quanto exatamente? Vamos ver, 700 a $1.000? Isso contando com os acessórios. Uau! Essa é uma linha de bonecas que foi criada pela MGA em 2012, onde no qual eram bonecas que eram alienígenas que vieram à Terra para aprender a serem humanos. Só que, infelizmente, essa boneca acabou sendo descontinuada no final de 2013, o que é uma pena, porque olha o design dessas bonecas. Elas são bastante bonitas, tem um design único e eu também gostei bastante do conceito. A gente precisa de mais bonecas que são alienígenas. Sei lá, eu quero uma petição sobre isso. Cara, você já parou pra pensar num brinquedo que seria uma temática de pessoas das cavernas? Bom, a Mattel resolveu fazer um lá em 2020. O que, por pra pensar, até que é um brinquedo bastante recente. E apesar da ideia e ainda o conceito um tanto curioso, é um produto até que deu até bastante certo, porque se você olhar os designs dos personagens, não chega a ser algo ao vale da estranheza ou deixar alguém meio com um olho torto sobre o brinquedo. E eu devo admitir que eu gostei até do design das personagens e também dos dinossauros, porque é um pouco comum que qualquer brinquedo que tem uma temática de dinossauros é mais focada para o público masculino.
E vendo o design desses dinossauros e também das personagens, chega até a ser um pouquinho mais agradável para uma gama de brinquedos que é mais focado para o público feminino. Essa é mais uma boneca de estilo de unboxing, no qual as bonecas vêm de vários tamanhos diferentes. E também uns estilos de roupinhas um pouquinho mais modernizadas, quase parecendo roupa de TikTok, sei lá. Pra mim parece roupa de TikTok. E eu não sei porquê, mas o design dessas bonecas meio que me lembrou bastante aqueles cadernos de 2011 da Tilibra. Alguém já teve um caderno desses? Se sim, me conta nos comentários. Essa foi uma boneca no qual a MGA tentou fazer uma espécie de spin-off de pudesse tentar competir com o Monster High. Só que ao invés de serem monstros, são na verdade filhas de bruxas. E que por algum motivo eles disseram que essas tais de Bradzillas são primas das Brads. Peraí, tem lore relacionado de ter bruxas no mundo das Brads? Por que eu tô questionando uma lore de bonecas? Cara, mesmo que seja um conceito meio copy-cola comparado com Monster High, Bradzillas até que tem um design bastante interessante. Mas infelizmente acabou sendo cancelado a produção dela em 2013. É um puta potencial desperdiçado. Licca-chan é uma boneca exclusiva do Japão que foi criada em 1967 pela antiga escritora de mangás shoujos Miyako Maki, esposa de Leiji Matsumoto, que também era escritor de mangás shoujo da época. O que se tornou uma boneca bastante famosa, conhecida como a Barbie japonesa, e que no qual tem um estilo bastante caracterizado por uma aparência mais de mangás shoujo. E que parece que é uma boneca que continua em produção até hoje, porque eu tinha pesquisado e vi que tinha uma parceria entre a Licca-chan e Demon Slayer, onde fizeram uma versão da Nezuko e do Tanjiro. O que eu vou dizer que o design ficou bacana. E tem uma coisa um tanto interessante dessa boneca, que existe duas lendas urbanas a respeito dela. Onde a primeira, que caso você tentar se livrar dessa boneca, ela vai querer te assombrar e vai tentar querer se vingar de você. Ou outra, em que existia uma antiga linha telefônica para você conversar com a Licca-chan, onde no qual tinha mensagens um tanto estranhas. Ok, eu achava que essa coisa de boneca amaldiçoada ou assim, só existia com bonequinha da Xuxa ou da Barbie. Eu acho que também isso existe em todo mundo, esse tipo de lenda urbana. Living Dead Dolls são bonecas que foram criadas em 1998 pelos artistas Ed Long e Damian Glonek, onde no qual eram bonecas que foram meio que mortas. E não é de um jeito meio cartunesco, era literalmente algo grotesco, tinha até uma com o cérebro exposto. E lá nos anos 2000, uma empresa chamada Mesco Toys entrou em contato com eles e abriram negócios em fabricar e distribuir essas bonecas, onde no qual elas ficaram bastante populares e elas são mais famosas por um público mais velho. E ainda, a grande parte dessas bonecas são meio que representações de personagens de filmes de terror, tais como Exorcista, Annabelle, Chuck, e até uma que eu coloquei nessa thumb, que é a do It a Coisa. Fanfics era uma boneca no qual você tinha que dar um tapa no visual das personagens, que tentaram fazer meio que maquiagem entre elas e precisam meio que de ajuda da gente pra ajudar em última hora. E a ideia do produto até que era bastante interessante, só que não agradou muito os pais, o que fez com que a companhia Monzy Toys acabasse parando de produzir elas e até mesmo de distribuí-las devido a imensas reclamações. Porque, entre aspas, a ideia de fail fits seria de dar estereótipos de padrão de beleza muito errados para a mente das crianças.